Olá, seja bem-vindo ao canal Inteligente Quiz. Nesse vídeo, veremos qual o seu nível de conhecimento sobre a Bíblia. Serão 12 perguntas de nível fácil, médio e difícil. Antes de iniciarmos, considere se inscrever nesse canal para mais vídeos como esse. Preparado? Então bora para o vídeo. Pergunta 1. Quem lavou as mãos no julgamento de Jesus? Alternativa A, Herodes. Alternativa B, Pilatos. Alternativa C, Acabe. Alternativa D, Nicodemos. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B, Pilatos. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. Mateus capítulo 27, versículo 20 a 4. Pergunta 2. Que animal enganou Eva no jardim do Éden? Alternativa A, leão. Alternativa B, avestruz. Alternativa C, serpente. Alternativa D, macaco. Tempo para pensar. A resposta certa é a alternativa C, serpente. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. Gênesis, capítulo 3, versículo 13. Pergunta 3. Quem tentou comprar o poder do Espírito Santo com dinheiro? Alternativa A, Simão, o mágico. Alternativa B, Demétrio, o ourives. Alternativa C, Alexandre, o ferreiro. Alternativa D, Cornélio, o centurião. Tempo para pensar. A resposta certa é a alternativa A, Simão, o mágico. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Atos, capítulo 8, versículos 18 e 19. Pergunta 4. Quantos frutos do Espírito Santo são mencionados na Bíblia? Alternativa A, 5 frutos. Alternativa B, 10 frutos. Alternativa C, 12 frutos. Alternativa D, 9 frutos. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa D, 9 frutos. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Pergunta 5. Qual é o livro da Bíblia que não menciona o nome de Deus? Alternativa A, Judas. Alternativa B, Ester. Alternativa C, Eclesiastes. Alternativa D, Abacuque. Tempo para pensar. Se você respondeu a alternativa B, você acertou. Pergunta 6. Enoque viveu quantos anos antes de ser transladado ao céu? Alternativa A, 465 anos. Alternativa B, 900 anos. Alternativa C, 965 anos. Alternativa D, 365 anos. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa D, 365 anos. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Gênesis capítulo 5, versículo 23. Pergunta 7. Quais desses nomes não faziam parte das 12 tribos de Israel? Alternativa A, Judá. Alternativa B, Issacar. Alternativa C, Diná. Alternativa D, Levi. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Diná. E depois teve uma filha, e chamou-lhe Diná. Gênesis capítulo 30, versículo 21. Pergunta 8. Qual era o nome babilônico de Daniel? Alternativa A, Mesaque. Alternativa B, Beltesazar. Alternativa C, Sadraque. Alternativa D, Abednego. Tempo para pensar.
A resposta certa é a letra B, Beltesazar. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Hananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. Daniel, capítulo 1, versículo 7. Pergunta 9. Em qual livro do Novo Testamento se encontra o versículo que diz: Posso todas as coisas naquele que me fortalece? Alternativa A, Tiago. Alternativa B, Gálatas. Alternativa C, Filipenses. Alternativa D, Filemão. Tempo para pensar. Se você respondeu a alternativa C, você acertou mais uma. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Pergunta 10. Qual o nome do jovem que morreu por adormecer durante um longo discurso? Alternativa A, Eutico. Alternativa B, Erasto. Alternativa C, Alexandre. Alternativa D, Himeneu. Tempo para pensar. Se você respondeu a alternativa A, você está correto. E, estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Atos capítulo 20, versículo 9. Pergunta 11. Em qual livro da Bíblia é mencionado que 20 pães de cevada alimentaram 100 homens e ainda sobrou? Alternativa A, Jeremias. Alternativa B, 2 Reis. Alternativa C, Êxodo. Alternativa D, Mateus. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa B, 2 Reis. E um homem veio de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse: Dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse: Como hei de pôr isto diante de 100 homens? E disse ele: Dá ao povo, para que coma. Porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. 2 Reis, capítulo 4, versículos 42 e 43. Pergunta 12. Em qual livro da Bíblia se encontra o mais antigo exemplo de enigma? Alternativa A, Provérbios. Alternativa B, Josué. Alternativa C, Juízes. Alternativa D, Gênesis. Tempo para pensar. Se você respondeu a alternativa C, você acertou mais essa. Disse-lhes, pois, Sansão: Eu vos darei um enigma para decifrar, e se nos 7 dias das bodas o decifrardes e descobrirdes, eu vos darei 30 lençóis e 30 mudas de roupas. Juízes, capítulo 14, versículo 12. Agora me diz nos comentários: quantas perguntas você acertou nesse desafio? As perguntas foram difíceis? Inscreva-se nesse canal e ative as notificações para sempre receber os nossos vídeos. Não esqueça também de deixar o seu like, ele é muito importante. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.